Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca dele, Heliogábalo, o imperador apagado da história de Roma. Sendo totalmente sincero com vocês, eu não conhecia a história desse adolescente que esteve, entre muitas aspas, no comando de Roma. Comando também é uma palavra que provavelmente ele nem sabia o significado. Mas estudando sobre o assunto, eu descobri o motivo do porquê esse imperador é semi-desconhecido. Em primeiro lugar, o seu nome original era Sesto Vário Ávito Bassiano. Ele nasceu em 204 d.C. Seu pai se chamava Sesto Vário Marcelo e ele era um senador. E sua mãe, Júlia Soêmia, era prima da segunda esposa de Sétimo Severo. A sua ascensão foi bastante complicada, porque o prefeito pretoriano Macrino tinha essencialmente assassinado Caracalla. E como Macrino estava com medo de que os seguidores do imperador assassinado pudessem se rebelar, ele ordenou que Júlia Dómina, a mãe de Caracalla, deixasse Antioquia, onde ela estava naquele momento. Depois disso, a irmã de Júlia Dómina, que se chamava Júlia Mesa, e as suas duas filhas, Júlia Soêmia e Júlia Ávita Mameia, juraram vingança contra Macrino. Eu sei, legionários, é muita Júlia. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo e prestando mais atenção, não é assim tão difícil de entender. Assim, eles pensaram que a pior vingança era aquela de substituir Macrino como imperador. E então, em 16 de maio de 218 d.C., eles pegaram Heliogábalo, o fizeram entrar no acampamento da Terceira Legião com a colaboração de um comandante romano e assim ele veio declarado imperador. Esta operação de declará-lo imperador no lugar de Macrino funcionou muito bem, seja porque a mãe e a avó eram extremamente ricas, assim comprando os soldados, mas também porque Heliogábalo se parecia muito com Caracalla. Assim, eles espalharam que ele era um filho não assumido do falecido imperador. Foi um caminho um pouco tempestuoso de como Heliogábalo se tornou imperador. Então, em junho de 218, as forças militares de Macrino são derrotadas em Antioquia. Ele e seu filho são mortos. E com isso, a estrada para Heliogábalo foi aberta. Mas ele, antes de partir imediatamente para Roma, para então ser oficialmente aclamado como imperador, também pelo Senado, antes ele decidiu passar o inverno na Nicomédia. E então, chegou em Roma bem tarde, era o outono de 219, portanto, muito tempo depois da sua aclamação. Assim, quando Heliogábalo chega em Roma, mesmo sendo um menino muito jovem, ele foi reconhecido oficialmente pelo Senado como imperador. Porque os senadores também esperavam com esse garotinho ter uma estabilidade econômica e política, porque atrás dele havia também essas mulheres poderosas, como eu disse antes, mulheres muito ricas, porque os reinados de Caracalla e aquele de Macrino foram totalmente caóticos. Então, eles esperavam chegar no mínimo de uma solidez financeira. Então começa o reinado de Heliogábalo, que começa muito mal, porque ele era um sacerdote do culto de um deus sírio. E a primeira coisa que ele fez foi tentar substituir a antiga religião de Roma com aquela do seu culto. Na intenção do imperador, o deus do seu culto tinha que substituir Júpiter, ou seja, o pai dos deuses na mitologia romana. Então, para consolidar este novo culto, ele até trouxe da Síria uma pedra enorme, talvez um meteorito, e ele também fez eles instalarem essa pedra no Monte Palatino. E ele até ordenou a construção de um novo templo para esse deus. Isso despertou a opinião pública. Dion Cássio, por exemplo, escreve sobre as iniciativas desse imperador. Ele diz: foi uma grande ofensa, não porque foi introduzido em Roma um deus estrangeiro, nem porque ele tentou exaltá-lo de maneiras estranhas, mas pela vontade do imperador de colocá-lo antes mesmo do próprio Júpiter. Dion Cássio continua dizendo que viu o imperador em público vestindo roupas de bárbaros, isto é,
roupas que normalmente os sacerdotes sírios usavam. Assim, portanto, o reinado de Heliogábalo já está em perigo, e para tentar melhorar um pouco a sua reputação, e para tentar distrair a opinião pública dessa história da nova religião, sua mãe e a sua avó encorajam ele a se casar com uma garota de uma família aristocrática romana, uma verdadeira operação para elevar a sua reputação aqui. Então, eles lhe deram 3 esposas, Júlia Paula, Ania Faustina e Áquila Severa. Com essa última, foi mais um escândalo, porque ela era uma sacerdotisa vestal. Ela não poderia se casar. Aqui vocês já entenderam que o seu reinado foi realmente um desastre. Então, para evitar mais polêmicas, o casamento com Severa foi imediatamente cancelado. E vamos para a parte da fofoca, porque a verdade é que ele não tinha interesse em mulheres, só em homens. E segundo a história Augusta, que é uma fonte bastante confiável, a história Augusta diz que ele até procurou fazer uma operação para mudar de sexo. Havia rumores de que ele vagava pelo palácio à noite e também pelas ruas de Roma, vestido como uma mulher e agindo como tal. Os soldados se envergonhavam nessas situações e parece que depois ele se casou realmente com um escravo. E enquanto todos esses escândalos continuavam, quer dizer, naquele tempo isso era um escândalo, né? Mas eu não preciso nem mencionar que enquanto isso acontecia, a gestão do governo foi completamente ignorada. E na verdade, esse período foi realmente uma época em que o império não era guiado por ele, mas era guiado pela sua mãe e avó. Tanto que a mãe e a avó receberam a permissão de assistir às sessões do Senado. Mas depois de um tempo, a família percebe que Heliogábalo não pode governar. A família pensa, os pretorianos pensam, o exército pensa isso. Então eles precisam encontrar uma solução, porque a situação não pode durar por muito tempo, simplesmente porque ele não faz nada, absolutamente nada para Roma. E vendo tudo isso acontecer, é claro que começaram revoltas por parte do exército. Várias províncias começaram a se rebelar. Houve até uma tentativa de substituí-lo no trono. Então, no verão de 221, ele foi convencido pela família de nomear um herdeiro. O nome era o do primo dele, que tinha 13 anos, e seria o futuro Alexandre Severo. Ele era filho de Júlia Mameia, e assim ele assumiu o título de César. Então, Heliogábalo percebe, no entanto, que seu primo se tornou um rival mais do que um herdeiro, e assim Heliogábalo começou a planejar a sua execução. A família de Heliogábalo se divide em 2 partes. Júlia Soêmia apoia seu filho, Heliogábalo, mas Júlia Mesa e Júlia Mameia apoiam Alessandro. Então há de fato uma luta familiar furiosa aqui, o que nos faz chegar no momento trágico. Em 11 de março de 222, Heliogábalo ordena a execução de Alexandre, mas a guarda pretoriana, que deveria fazer isso, se recusa e, portanto, apoia Alexandre. Heliogábalo e sua mãe estavam no acampamento dos pretorianos, e tanto ele quanto ela foram terrivelmente executados. Foram decapitados, ou seja, usando a máxima desonra. Não contentes, eles arrastaram os seus corpos por todas as ruas de Roma, até serem jogados no rio Tibre com máxima violência. Heliogábalo tinha 18 anos na época, ele só estava no trono há 4 anos. E assim se concluiu o seu reinado. Depois de terem recebido a notícia de sua morte, o Senado, que agora odiava Heliogábalo, condenou a memória dele, que resumidamente é a pena que consiste no apagamento de qualquer vestígio relativo a determinada pessoa. E depois nomeou Alexandre como novo imperador. Esse sim executaria uma série de campanhas militares, sempre acompanhado pela influência da mãe. Mas essa, é claro, é uma história para um outro vídeo. Me contem nos comentários, legionários, se vocês conheciam a história desse imperador. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o vídeo. Ele foi morto, não pela sua opção sexual, mas sim pela sua incompetência. Eu acho que eu deixei bem claro isso no vídeo. Eu, como sempre, desejo tudo de melhor para vocês, guerreiros. Até a próxima!